O problema da carne, que é um problema de 20 anos e tem um problema localizado em alguns outros setores. Nós não vemos necessidade alguma de alterar o descongelamento. As medidas que foram tomadas com base em decreto-lei são plenamente justificáveis com base em decreto-lei. Esses empréstimos compulsórios que estão, evidentemente, aprovados pela Constituição, eles não poderiam ser discutidos publicamente. É evidente que nós não poderíamos discutir publicamente. Basta pensar um pouco e fica claro que se nós fôssemos discutir 3 meses, se vamos fazer um empréstimo compulsório sobre gasolina e álcool, nós geraríamos uma imensa procura especulativa de gasolina e álcool e o projeto não teria sentido. É por isso que na Constituição brasileira, em todas as constituições, existe a possibilidade de usar decreto-leis. Em economias modernas, como a brasileira, volta e meia é necessário legislar sobre matéria financeira ou sobre matéria de finanças públicas, e isso exige sigilo, que depois é retificado pelo Congresso, o decreto-lei é depois apresentado ao Congresso, e exige a ação pronta. O governo acredita que a população brasileira, eu acredito também, todos nós acreditamos, está pronta para a democracia, o povo não é enganado por demagogia, e nós acreditamos que, por causa disso, essas medidas, primeiro, apesar de serem intempestivas, são facilmente compreendidas pela opinião pública e são justificáveis. Neste Globo Repórter especial, aqui ao vivo, direto de Brasília, nós estamos discutindo nos 2 primeiros blocos de onde vem o dinheiro de que o governo tem necessidade agora. Depois a gente vai discutir o que o governo pretende fazer com esse dinheiro. Eu gostaria de fazer a primeira pergunta de um telespectador e essa pergunta vai ser dirigida ao ministro Dilson Funaro. Ministro Funaro, pergunta esse telespectador, por que no mesmo dia em que o governo anuncia tantos empréstimos compulsórios, não anuncia também do lado do governo alguns cortes? E ele quer saber especificamente que tipo de empresa deficitária o governo está pretendendo fechar. Eu posso dizer o seguinte, que a dívida interna brasileira, que é o sistema de financiar, inclusive os investimentos públicos, medido de 12 meses, janeiro, fevereiro, março do ano passado, comparado com março de 84, então, ela crescia em termos reais de 80%, chegou a 103% real de crescimento da dívida interna. O que significa que, continuar nesse ritmo, o Brasil teria maior dificuldade no futuro. Com todas as medidas tomadas pelo governo, nós estamos chegando hoje, de junho a junho do ano passado, ela baixou de 100% real, chegou a 7% real, o que é uma conquista fantástica do governo em termos de endividamento interno. Nós estamos tomando medidas diariamente, nós temos trabalhado demais, com maior rigor, para que o déficit não suba, ao contrário, está descendo. Todos os itens do déficit público baixaram, com exceção de um, que é juros, porque o endividamento ano passado cresceu, como eu disse, a proporções de 70%, 80%, 90% nos últimos 12 meses comparados ao ano passado. Portanto, o governo está fazendo muita coisa. O governo está realmente tendo uma linha muito dura. Não há emprego nesse governo desde o dia que ele entrou. A Nova República tem um decreto do presidente Sarney que até hoje não permite nenhuma reposição de funcionários que saíram do governo. Nós estamos perdendo por mês 0,5% dos funcionários das empresas estatais indiretos. E esses não podem ser repostos. Quer dizer, o governo tem mostrado e tem reduzido a porcentagem da folha de pagamentos dos seus funcionários. Mas eu entendo que a pergunta desse espectador tem a ver um pouco com vamos fazer esforços dos dois lados. Claro. Ministro Sayad, eu gostaria de colocar essa pergunta para o senhor. O que está se pensando fazer em matéria de empresas deficitárias? O que vai fechar? Bom, então vamos discutir essa questão com cuidado. O governo brasileiro tem 2 partes. Tem as verdadeiras empresas estatais, as grandes, que estão encarregadas dos seus programas de investimento, energia elétrica, petróleo, etc. E tem uma outra parte, que é a administração pública direta e as falsas empresas estatais. É aí que o governo se mostra ineficiente e está todo mundo insatisfeito. Quem paga imposto acha ruim porque paga demais, acha que paga demais. Quem trabalha aí também acha ruim porque ganha mal. Quem usa o serviço público do governo também reclama que o serviço é mal fornecido.
Então, eu queria te garantir e garantir a todos que o governo está absolutamente empenhado em reformar esse segmento da administração pública. Reformar para que os três agentes aí fiquem melhor. O funcionário público, a carreira de funcionário público precisa ser uma carreira valorizada. Nós precisamos atrair esses mesmos jovens que o Dilson falou que precisam ter empregos, e também precisam ser atraídos jovens talentosos para trabalhar no setor público. E hoje, com essa barafunda que o setor público está, nós não atraímos talentos. Então nós vamos nos envolver rapidamente num programa profundo de reforma administrativa, cujo objetivo é atender melhor quem precisa do governo, saúde, justiça, segurança, oferecer uma carreira decente para quem trabalha no governo e gastar menos. Essa é a nossa proposta. Essa é uma queixa antiga. Os empresários acham que o governo sempre prefere atacar o setor privado antes a meter a tesoura nas próprias gorduras do serviço público, do setor público. A pergunta agora a seguir é do diretor das lojas Sears, Nelson Barizelli. Quem vai responder é o ministro Dilson Funaro. Tudo indica que depois da edição do Plano Cruzado, o governo até agora não tomou nenhuma medida para controlar o setor público. O empréstimo compulsório não seria simplesmente uma maneira de tirar dinheiro do setor privado para conseguir o dinheiro que o governo precisa e para manter o setor público? Em primeiro lugar, eu insisto que o governo tem feito muito para conter o déficit público e tem contido, e os resultados estão aí. Em déficit corrente, esse ano chega a 0,6, o que é um déficit extremamente baixo. O que é extremamente importante, né, agora é que haja uma ação conjunta da sociedade para fazer os investimentos necessários para crescer o país. Eu acho que nós temos pela frente desafios importantíssimos para o Brasil até o final da década e até o ano 2000. O Brasil tem a 8ª economia do mundo e ele precisa dar uma resposta a 1/5 da população que vive de uma forma absolutamente desumana. Nós precisamos dar resposta a uma série de problemas sociais brasileiros. Por isso, a agricultura, a indústria, o comércio, as fontes de riqueza da nação têm que ter uma forma desse empréstimo compulsório para sustentar esses investimentos. E vou mais longe. No primeiro parágrafo desse decreto de hoje, na criação do fundo, está absolutamente proibido que qualquer segmento financeiro desse fundo ou recursos sejam utilizados para qualquer pagamento de custeio normal do governo. Ele só pode ser aplicado em investimentos. É expresso no fundo, a criação do fundo que foi feito hoje. Um telespectador de Salvador informa que com a taxa para viagem ao exterior, que também não é empréstimo, a Bahia volta a custar menos do que Miami de novo. Mas ele pergunta se, neste caso, nós estaremos diante de um descongelamento do preço da passagem internacional, ou mesmo até de um descongelamento da taxa de câmbio com a invenção aí do dólar turismo. Jamir, eu lhe diria o seguinte, que há alguns pontos absolutamente necessários. Ainda semana passada me mostravam, subiu de 200 passaportes por dia para 850 passaportes por dia. Para se arrumar um visto no consulado americano em São Paulo, precisava entrar na fila às 6h30 da manhã, porque senão não conseguia, quando abria o consulado às 8h30 ou 9 horas, ter uma possibilidade de arrumar um visto. Quer dizer, na realidade, o que nós precisamos é ter um mínimo de tempo para dar resposta a tudo isso. Tempo para que as empresas tragam mais aviões, tempo para que nós tenhamos possibilidade na balança de poder oferecer um pouco mais de dólar, tempo para que as indústrias produzam mais para oferecer mais produtos, e é essa a fase de investimento necessária para esse país. Mas essa maré não é uma maré das férias de julho, portanto um choque apenas sazonal? É, mas é uma maré, comparado com julho, janeiro e fevereiro, extremamente alta, extremamente alta. Então o objetivo no caso seria também já cercar o frango da maré de verão, que começa em dezembro? Eu acho que o importante é o seguinte, Jamir, nós estamos há 4 meses e meio de um plano de estabilização. E temos realmente investimentos seríssimos a serem feitos e temos divisas que também não existem na abundância que todos gostariam que existisse. Nós estamos reconstruindo a nação. Nós recebemos realmente um endividamento extremamente alto. E isso tudo tem que ser administrado. Se nós não administrarmos, nós vamos ter problema amanhã na importação de remédio, ou vamos ter problema na importação de matéria-prima.
Nós precisamos ter uma sequência lógica desse processo. Eu gostaria de Agora, perguntar... Paulo, Pois não. um grupo de telespectadores de Porto Alegre, que se diz em reunião política agora, interrompida para a audiência do programa, coloca uma questão aqui delicada. Diz o pessoal que o prazo de restituição de 3 anos cria um certo constrangimento de natureza política. Este governo recebe os empréstimos, ele usa os recursos, mas a devolução vai ficar para o futuro governo ou para o futuro presidente. Então eles perguntam, não dava para reduzir esse prazo de restituição de 3 para 2 anos? Nós não fizemos isso. Após 3 anos, ele recebe uma cota do fundo. Esse empréstimo é transformado em cota desse fundo, que ele pode vender através do mercado normal. Agora, ministro... Não é o governo que vai devolver. Ele tem uma cota de um fundo que vale, porque hoje nós temos uma moeda estável e tem ações importantes no fundo. Vai ser bem administrado e ele tem um certificado que ele vai vender normalmente no mercado. Uma pergunta bem prática. Como é que se calcula a minha parte nesse fundo? Eu tenho automóvel, eu consumo gasolina, álcool. Como é que eu vou saber quanto eu emprestei ao governo? No caso da compra, o que você já tem, você não vai... Não, consumo de álcool, gasolina. Quanto é que eu estou emprestando ao senhor? Duas coisas, deixa eu responder as duas. O automóvel que você compra, você na sua nota fiscal está demonstrado que você pagou empréstimo compulsório. A administração do fundo vai lhe emitir no futuro um cupom, um certificado dessa sua contribuição. No caso da gasolina e do álcool, a distribuição será feita no pagamento do TRU em função do tamanho do seu carro. Se você achar que, por causa do tamanho do seu carro, você consome mais do que um consumidor comum do tipo do carro que você tem, e você achar que essa distribuição pelo tamanho do carro não é razoável, você pode colecionar as notas da gasolina e do álcool que você comprou e remeter para o governo para então ter direito a uma participação maior. Mas reclama de quem, se eu achar que tem uma diferença importante? Do administrador do fundo. O administrador do fundo é o Tesouro Nacional. E quem vai ser? Tesouro Nacional. É o governo federal. Se você permite só um... Pois não. Nós precisamos deixar de complicar esse país. Nós precisamos ter medidas muito práticas, razoáveis, e nós não podemos ter custo em cima de medidas do governo. Então não adianta as medidas. Nós temos que dividir o número de litros consumidos por ano pelo número de automóveis, e quando a pessoa for receber no final do ano, recebe a média do consumo nacional. Recebe um certificado avisando que ele tem tanto de devolução, que vai receber no ano seguinte exatamente mais o juro e o seguro contra a inflação igual a uma caderneta de poupança, e assim ele vai acumulando durante 3 anos esses recibos que mostram uma proteção ao dinheiro que ele realmente aplicou nessa poupança compulsória. Agora, a devolução pela média não seria automática dispensando o comprovante fiscal? Claro que é automático. Mesmo se alguém se julgar prejudicado pela média, então nós vamos conferir. E mesmo agora, eu acho que o carro a população... não seja utilizado, por exemplo? Pode acontecer, João. Eu vou ter uma restituição de um negócio que eu nem gastei? Deixa eu ver. E se eu achar que gastei mais... E se achar que gastei mais do que a média? Então você coleta as notas, manda, o governo vai verificar, etc. Mas nós temos que ser um pouco mais, eu acho que nesse momento, patriotas. Sabe? O que nós estamos propondo? Ninguém gosta de ter um aumento. Eu não gosto de ter um aumento de gasolina, imagino que o telespectador não gosta de ter, eu não gostaria de ter um aumento de viagem. Nós temos que entender que na vida, às vezes, acontecem fatos que nós temos que entender o porquê. Não adianta apenas rebater que não gosta. Quantas vezes nós passamos por momentos da nossa vida que não gostamos, mas somos obrigados a passar e sabemos por que nós passamos. O importante é a população saber o seguinte: nós demos uma grande distribuição de renda através do Plano Cruzado. Montamos um plano de estabilização no Brasil que está tendo um resultado fantástico. Derrubamos a inflação com crescimento. Chegou agora, o crescimento tem limites. Nós já estamos com a capacidade ociosa ocupada, já estamos num momento em que o Brasil tem uma condição, agora e nos próximos anos, de se transformar muito. O Brasil tem melhorado muito, mas nós todos temos uma absoluta convicção que ele pode ainda ser muito melhor do que ele é hoje. Então o nosso país precisa realmente resolver alguns problemas extremamente graves. O governo não está pedindo um aumento de gasolina para fazer uma obra suntuosa. Nós estamos pedindo para aumentar a merenda, fazer o plano de energético para dar mais empregos,
estamos realmente atacando os problemas essenciais. Se é a média, se não é a média, com este aumento brutal do salário que nós demos, é tão pequena essa diferença que eu acho que é desprezível uma discussão desse tipo. Há momentos, eu já vi países em guerra e fui visitá-los depois da guerra, a nação se une para realmente construir e enfrentar os problemas nacionais. O Brasil tem uma hora hoje que colocou uma resposta mundial, derrubou uma inflação, mantém um programa de estabilidade, melhorou muito o nível do povo de vida brasileiro e agora ainda tem um outro processo pela frente de enfrentar o desenvolvimento tecnológico. Como disse o presidente hoje no seu discurso, nós temos que enfrentar a realidade dessa nação e tornarmos um país absolutamente sem dependências. É isso que o Brasil tem que ser. E nesse momento, uma pequena ajuda da população, com um empréstimo que ainda rende juro, e é apenas um empréstimo, é muito pouco. Muito pouco para garantir emprego para uma grande parte da população brasileira e para garantir que realmente esse país tenha uma condição de se transformar numa nação sem dependências. Eu acho que esse é o ponto-chave. Bom, até agora nós sabemos de onde vem o dinheiro, estamos sabendo e sentindo isso. Agora nós vamos discutir para onde vai o nosso dinheiro, depois do intervalo.